amigos, tudo bem? Inicialmente, vamos pensar no seguinte, o que é esse tal desse lipídio? São nutrientes ou moléculas de altíssima complexidade. São moléculas grandes, com muitas ligações entre carbonos, e uma coisa interessante que ajuda a gente a compreender como eles funcionam no nosso organismo. Olha aqui, eles têm um altíssimo poder calórico. O que quer dizer isso? Então quer dizer que todo lipídio funciona como uma reserva de energia, né? Ele tem muita caloria? Não necessariamente. Eles têm uma grande carga energética, sim, mas o problema é que muitas das vezes essa carga energética é difícil de ser acessada. Lembra aquele papo que já conversamos em outras aulas de biodisponibilidade, bioacessibilidade, certo? Para esses caras, essa coisa ela se aplica bem com bastante afinco, beleza? Então, são moléculas de alto poder calórico? Sim, mas não necessariamente é fácil de você acessar essa energia disponível nesses caras, tudo bem? Vamos lá. Baixa solubilidade em água. Poxa, o que quer dizer isso? Peraí. Então quer dizer que um lipídio, para ser classificado como lipídio, ele tem que ser insolúvel? Não necessariamente insolúvel, mas pouco solúvel sim, certo? A grande maioria dos lipídios, queridos, na verdade, uma premissa básica para classificarmos um nutriente como lipídio é o fato dele ser, pelo menos uma boa parte dele, apolar, fazendo com que a solubilidade em água para ele seja extremamente dificultada. O que, para nós, é um problema que acabou se tornando em uma vantagem. Como assim? Como que pode ser um problema e vantagem ao mesmo tempo? O problema é o seguinte, cara, o nosso corpo apresenta em torno de 70% de água. É uma média, né? Varia de um organismo para outro, mas podemos dizer que fica ali em torno disso. Quando a gente pega esse lipídio, como é que ele vai conseguir reagir, solubilizar, interagir com as moléculas do nosso organismo se mais da metade, 70%, é composto por uma substância que não se mistura com o lipídio, né? Isso se torna um problema no fato de você, quando você precisa metabolizá-lo, precisa compactá-lo, quebrá-lo, né? Porque boa parte das nossas enzimas, boa parte das nossas reações metabólicas exigem o uso da molécula de água, o que se torna um complicador quando a gente quer metabolizar o lipídio. Mas, por outro lado, isso se torna uma vantagem quando, evolutivamente, nós conseguimos utilizar o lipídio não como uma molécula de utilização direta, de metabolismo direto, certo? Nós conseguimos utilizar os lipídios quando essa molécula para o nosso bom funcionamento corporal, bom funcionamento metabólico, essa molécula não pode perder a sua integridade. Então, se você utilizar um lipídio, você mantém aquela estrutura em sua grande parte íntegra, certo? Porque a água, quando incide sobre ela, ela não vai reagir. Então você mantém aquela integridade molecular. E o que melhor que um lipídio para que você faça, por exemplo, uma reserva energética? Daí aquele papo que muita gente comenta por aí, que o lipídio é a gordura do corpo. Calma, tem várias outras funções, não só a gordura, mas ela também entra nessa grande atividade lipídica corporal, beleza? Então, se você quer guardar energia, você não quer guardar essa energia para que qualquer célula consiga consumi-la à sua boa vontade, certo? Não. Você quer fazer uma molécula que vai guardar energia para momentos emergenciais no seu organismo, certo? Se você botar um composto que não reage com água, vai ser muito mais fácil dele se manter nessa forma de reserva energética, certo? Mas aí vai ser difícil na hora de acessar. Sim, porém, se você produzir enzimas que são específicas para decompor, ou funções, vias glicolíticas, vias energéticas que sejam específicas para utilizar esse lipídio em casos emergenciais, certo? Você consegue trabalhar de uma forma bem mais eficaz, ok? Além de você conseguir criar uma reserva disponível nos momentos mais propícios, mais necessários para a sua atividade metabólica. Tudo bem? Certo? Então, características lipídicas. Só que nesse composto, nessas várias classificações, nessas várias funções, nessas várias interpretações diferentes de um composto lipídico, a gente pode ver que no corpo de um ser vivo, esses lipídios eles vão desempenhar atividades metabólicas distintas, porque como é uma categoria bem diferente do que a gente vê em carboidratos, diferente do que a gente vê em proteínas até, que existem monômeros específicos e esses compostos eles vão se aglomerando para formar compostos maiores de atividade metabólica um pouco mais expressivos, os lipídios não.
Você pode ter lipídios pequenos, pode ter lipídios grandes, pode ter lipídios fragmentados, lipídios reagindo para que reajam com outros organismos, com outras substâncias, com outras células, né? Você consegue tirar lipídios de um outro organismo, você consegue assimilar de forma diferente no seu corpo. Então o lipídio ele tem uma vasta forma de apresentação metabólica. Os organismos se apresentam, utilizam esse lipídio de várias formas distintas, beleza? Por conta disso, a gente não tem um monômero específico. Você não tem, o lipídio é formado por vários compostos desse tipo associados, como acontece com carboidrato, por exemplo. Você tem os monossacarídeos. O que seria um polissacarídeo? Vários monossacarídeos associados. É claro que existem classificações distintas dependendo do tipo de monossacarídeo, mas a grosso modo é isso, certo? Se você pegar uma proteína, por exemplo, você sabe que um composto proteico grande, um polipeptídeo, ele é formado por vários aminoácidos, né? Em lipídios isso não acontece. Em lipídios você tem a configuração apolar da molécula. Se essa molécula é necessária para uma atividade metabólica, ela vai ser classificada como uma forma lipídica. Então você tem nutrientes como vitaminas de cunho lipídico, você tem coenzimas de cunho lipídico, você tem reservas, componentes estruturais, componentes hormonais. Então você tem várias formas lipídicas diferentes, né, que conseguem atuar na tua atividade metabólica, beleza? Então vamos pensar aqui. De acordo com essa interação lipídica no nosso organismo, nós podemos falar o seguinte: se nós pegarmos lipídios que tenham natureza de funcionamento ativo, um lipídio ativo, ele vai ter como funcionamento no corpo um caráter metabólico. O que quer dizer isso? Ele pode entrar numa via de fragmentação, numa via de degradação, ele pode ter uma natureza hormonal, certo? Que vai conseguir contribuir com atividades no nosso organismo. Ele pode ser uma espécie de regulador, pode ser um moderador, ele pode ativar uma reação, ele pode retardar uma ativação, até mesmo inibir a ativação de uma determinada reação química, ok? Então o lipídio ele pode contribuir de maneira significativa para a nossa homeostase. Óbvio que em quantidades reduzidas de acordo com o tipo de lipídio que a gente está falando, tudo bem? Existem os lipídios que são ativos, mas de cunho mensageiro. O que quer dizer isso? Existem lipídios capazes de levar informações para o corpo, levar informações para áreas distintas, levar informações entre duas células dentro de um próprio tecido, ok? Por quê? Se você quer que uma informação chegue de um ponto ao outro, pensa comigo. Eu tenho uma célula aqui, tenho outra célula aqui. Eu quero que essa célula mande uma informação para essa célula do lado. Se esse meio entre essas células, o líquido intercelular, se ele está repleto de água, se eu mando uma informação por uma substância que ela acaba reagindo com a molécula de água, a informação que vai chegar aqui vai chegar errada, ok? Nada melhor do que você mandar uma informação com uma substância de natureza lipídica, porque pelo fato de ser apolar, ela vai conseguir atravessar todo esse espaço, gerando algum tipo de sinal químico para essa célula receptora, certo? Um lipídio mensageiro, ok? Existem ainda aqueles lipídios que têm uma função passiva no corpo, certo? E o que é uma função passiva? É aquele lipídio que ele não entra diretamente numa reação, porém ele é fundamental para a estabilidade molecular do nosso organismo, certo? Para a estabilidade fisiológica do organismo, que é o que acontece, por exemplo, com lipídios que têm uma natureza estrutural, componente de partes do organismo, certo? Que estão ali para manter um equilíbrio simplesmente pela presença daquela substância no meio. É o que acontece, por exemplo, com os fosfolipídios na membrana plasmática de células, com receptores de membrana, certo? Em determinados tecidos. Ele consegue contribuir para delimitar um determinado órgão, ok? Fazendo essa função mais estrutural. Seria somente esse momento? Não, existem várias formas diferentes de composição estrutural lipídica, ok? A gente vai enumerar algumas aqui para você se situar um pouco melhor, ok? Quando a gente pensa ainda dentro desses lipídios de função passiva no corpo, existem aí sim os lipídios de cunho energético. E quem são os lipídios de cunho energético? São aqueles em que há um grande favorecimento das ligações entre carbonos, certo? Para você conseguir extrair a energia depositada nessa molécula. Nesse caso, seriam aqueles lipídios de reserva, por exemplo, né? Os triglicerídeos,
ok? Moléculas que estão envolvidas mais em armazenamento energético de cunho emergencial. Caso a sua taxa de carboidratos dê uma declinada, existem mecanismos para tentar elevar essa taxa de carboidrato. Porém, a partir de carboidratos, certo? Carboidratos de reserva. Se esses carboidratos de reserva ficam estagnados, reduzidos em quantidade, obviamente o nosso corpo ele vai ativar essa via energética, essa via calórica, que tem como alvo a decomposição dos lipídios de reserva. Nesse caso, uma função passiva de cunho energético. Tudo bem? Avaliando por esse lado, queridos, existem várias funções que a gente pode interpretar dentro desse aspecto de função metabólica no organismo. Tipo, se você pegar, por exemplo, um organismo que tenha uma vida em ambiente muito frio, certo? Seres vivos polares, por exemplo, pinguins, né? Algumas baleias. Concorda que a temperatura nesse meio é uma temperatura muito baixa? Organismos endotérmicos que conseguem sobreviver a esses meios, eles precisam de uma grande reserva lipídica em sua função estrutural. Por quê? Se você deposita o lipídio, uma das categorias lipídicas que apresenta a função estrutural do nosso corpo seria um revestimento apolar que acaba fazendo com que a gente perca menos calor para o ambiente. Logo, se você tem essa camada lipídica fazendo um revestimento no seu corpo, você perde menos calor, funcionando como um isolante térmico. Nesse sentido, é muito interessante que esses organismos de ambiente polar, de ambiente frio, apresentem essa característica na sua estrutura corporal. Mas aí a gente começa a pensar de um outro lado. Peraí, mas isso não seria um pouco lamarquista, certo? Se a gente resgatar os fatores evolutivos, os pensadores evolutivos, né, os evolucionistas, isso não teria um caráter mais lamarquista? Ah, professor, lembra o que é lamarquista? Lamarquista, cara, é aquele cara, foi aquele pensador, aquele teórico que acreditava que o corpo, o desenvolvimento das estruturas corporais eram atreladas às interações desses organismos no ambiente. O que acontece? Poxa, se um cara vai viver no frio, ele vai para o frio para desenvolver uma característica que consiga sobreviver nesse ambiente frio. Poxa, isso é o que de fato acontece? É muito comum a galera pensar o seguinte: se eu malho, eu consigo aumentar a minha massa muscular. Consequentemente, eu terei uma massa muscular porque eu interagi mais no ambiente. Porém, não é bem assim que funciona. E nós sabemos que existem vários processos fisiológicos que permitem essa modificação. Então eu não posso pensar que um animal, pensando pelo lado do frio e das adequações, eu não posso pensar que um animal de ambiente polar, ele migrou para esse ambiente e lá ele desenvolveu categorias, ele desenvolveu estruturas para viver nesse ambiente. Não foi bem assim. O que acontece é que alguns organismos de cunho migratório conseguiram explorar esses ambientes e foi selecionado aquele indivíduo que conseguia armazenar uma taxa lipídica significativa que viabilizou a esse cara uma condição térmica que permitiu sobreviver, né, e habitar esses ambientes. Esse processo bem diferente de você ir e desenvolver uma característica. Você foi e a característica que você apresentava foi vantajosa nesse local. Quem falava isso era Darwin, certo? A sua teoria de seleção natural. Okay? Só que nesse caso, esses organismos, hoje, pensando já de um outro lado, não somente evolutivo, esses caras eles conseguiram se manter nesses ambientes porque, por seleção natural, conseguiram adequar essa condição lipídica do seu organismo, certo? O lipídio permitiu que esses organismos conseguissem viver em um ambiente um pouco mais frio, tá certo? E isso por conta da condição estrutural passiva que o lipídio pode apresentar. Beleza? Um outro caráter que também pode estar nessa natureza estrutural, interessante da gente colocar, seria o revestimento de neurônios quando você tem uma camada lipídica, porque ele permite o transporte de informações a partir de um neurônio no impulso nervoso. A vertente elétrica do impulso nervoso intracelular, certo? Baseada nas bombas de sódio e potássio, principalmente, ok? Essa vertente elétrica, ela precisa de um isolamento para que tenha algum tipo de efetividade. E esse isolamento ele é feito semelhante a um fio, né? Um fio de cobre que transporta essa informação eletrônica, esses elétrons, nesses neurônios. Esse revestimento que acontece seria feito a partir de uma base mielínica
que nada mais é do que um tipo de lipídio que varia, ele é composto por uma série de outras substâncias associadas, né? Só que é uma vertente lipídica que acaba fazendo um revestimento, contribuindo para o impulso nervoso, certo? Principalmente a sua parte elétrica. Tudo bem? Então a gente tem inúmeras formas de entender o funcionamento lipídico do nosso corpo. Mas como é que isso tudo começa? Como é que é a base estrutural dessa coisa toda? Aí a gente tem que pensar por um outro lado. Vamos aqui com calma. Olha só, queridos. Vamos começar pelos lipídios de armazenamento. O que seriam esses lipídios de armazenamento? O armazenamento energético, né? Em que a gente tem aquelas ligações entre carbonos, tendo uma espécie de, vamos enfatizar um pouquinho, a energia, as calorias depositadas sobre esses nutrientes, ok? Nesses lipídios de armazenamento, o mais comum, o mais clássico que a gente consegue analisar seriam os lipídios derivados de ácidos graxos, certo? E quem são os ácidos graxos? São moléculas enormes, grandes pra caramba. Essas moléculas elas podem ter de 4 a 36 carbonos associados. O diferencial é que eles formam longas cadeias, sempre de cunho apolar, certo? E essas longas cadeias elas podem apresentar um grau energético significativo. Aqui eu coloquei para vocês 2 tipos de ácidos graxos. Como temos ligações entre carbonos, certo? Não é estranho nós comentarmos sobre a ligação que acontece entre eles. Esses carbonos eles podem apresentar uma natureza saturada de cadeia, que seria onde você não apresenta cadeias duplas, está saturado, está cheio de hidrogênio, certo? É o que a gente consegue visualizar nesse ácido esteárico que eu coloquei aqui para vocês. Ah, mas professor, peraí, ácido esteárico, isso aqui é um ácido carboxílico? Sim, é um ácido carboxílico de cadeia longa, nesse caso aqui, se você contar, apresentam 18 carbonos, porém esse ácido esteárico, ele não está na sua forma associada nas moléculas clássicas orgânicas que a gente encontra nas células, certo? Nesse caso, esse hidrogênio aqui, eu coloquei para você entender a formação desse ácido carboxílico que a gente consegue visualizar. Esse hidrogênio, ele se perde. E quando esse hidrogênio se perde, numa ligação, num triglicerídeo, por exemplo, ele acaba assumindo a composição de um outro composto. Mas como a gente está estudando por enquanto o ácido graxo, eu coloquei aqui para vocês, certo? Esses ácidos graxos, classificados de acordo com a saturação ou insaturação do composto no modo geral, ele vai apresentar essa grande cadeia carbônica que entre esses carbonos você consegue ter uma grande quantidade energética pelo movimento dos elétrons. O interessante de comentar com vocês é o seguinte: esses compostos, eles apresentam uma grande carga de elétrons interna, que são compostos extremamente reduzidos, certo? O que acaba fazendo com que há uma grande quantidade de energia disponibilizada para esse movimento de elétrons, contudo, né, esse movimento é muito difícil de ser acessado, tudo bem? Então, são compostos de carga energética, porém, de armazenamento. Ele não consegue, por exemplo, disponibilizar muito facilmente para oxidação esses compostos, muito embora, quando oxidado nas vias específicas, libera uma quantidade de energia significativa, certo? Até maior, em torno, chega a ser 4 vezes maior a taxa energética de um carboidrato, ok? Obviamente, dadas as devidas proporções de tamanho molecular. Tudo bem? Esse ácido esteárico que eu coloquei aqui para vocês, queridos, é um ácido, certo? Graxo, obviamente, que nesse caso apresentam 18 carbonos associados. E como que eu vejo esses carbonos associados? Simples. O primeiro carbono seria o carbono que está envolvido com a função química, no caso do ácido carboxílico. Beleza? Esse vai ser considerado o carbono 1. O segundo carbono, também chamado de carbono alfa, é o carbono 2, certo? E assim sucessivamente, 3, 4, 5, 6, certo? Até que você chega no último carbono, que vai dar o equilíbrio, a estabilidade. Aqui eu equilibrei com os hidrogênios. Ah, professor, não tem hidrogênio aqui? Sim, tem bastante hidrogênio, sempre equilibrando de acordo com o tipo de ligação que está acontecendo entre as cadeias carbônicas, 2 hidrogênios, certo? Nesse caso. Se você observar o que acontece com um ácido graxo insaturado, a coisa já muda um pouquinho. Porque esse ácido graxo insaturado, ele vai apresentar o que a gente chama de insaturações. E o que seriam insaturações? Ligações duplas, né? Em que a gente consegue visualizar uma modificação na estrutura dessa cadeia carbônica desde o momento que você apresenta uma ligação dupla, ok? Se você observar bem,
Aqui, o que eu consegui botar nesse ácido graxo apresentado aqui para vocês? Especificamente, esse é o ácido linoleico, ok? Observe o seguinte, se você pegar aqui o carbono alfa, o carbono 1, perdão, ele vai estar aqui na mesma posição em que a gente consegue ver no ácido estárico. O diferencial é que quando você começa a observar os carbonos associados em cadeia, no carbono 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o carbono 9 com o carbono 10, eles fazem uma ligação dupla, certo? Para eu estabelecer essa ligação dupla, o que acontece? Há uma saída de hidrogênio dessa molécula. Muitos organismos utilizam isso, causando uma instabilidade nessa ligação. Só que, além da instabilidade, perceba que a estrutura, o formato da cadeia, ele deu uma leve inclinada, ok? Se você pegar carbono 9, carbono 10, 11, olha o que aconteceu com o carbono 12. Uma nova insaturação. Alterando ainda mais esse formato, dando sequência, coloquei aqui as ligações simples, finalizando, certo? Com os 3 hidrogênios associados ao carbono. Se você observar a configuração aqui, você vai ter a mesma quantidade de carbonos que tem aqui. Porém, a quantidade de insaturações aumenta a instabilidade desse composto, ok? E há uma pequena diferença quando a gente começa a analisar e comparar os insaturados com os saturados. Acontece o seguinte, quando você pega uma cadeia de um ácido graxo saturado, esse ácido graxo ele tem muito mais estabilidade. E a gente consegue verificar essa estabilidade no estado físico desse material, dessa substância. Esses ácidos saturados, eles têm uma natureza muito mais sólida, certo? E à medida que a gente vai visualizando quantidade de insaturações, esse composto ele pode ser monoinsaturado, diinsaturado, um poliinsaturado. A quantidade de insaturações aumenta a instabilidade e principalmente modifica o estado desse material, o estado dessa substância. Logo, o que acontece? Se você pegar um ácido graxo de cunho saturado, ele é extremamente sólido, ok? Porém, à medida que você vai colocando, visualizando insaturações, ele pode assumir um formato de cera, ele pode assumir um formato de óleo. Isso quer dizer então que o óleo de soja, o óleo de girassol, são alimentos, são nutrientes, são lipídios de grande insaturação? Sim, são insaturados. A diferença é que esse insaturado ele vai apresentar funções distintas no nosso organismo, ok? E essas funções distintas, elas são principalmente de acordo com o tipo de insaturação que a gente pode visualizar, certo? Insaturação essa que, na maioria dos seres vivos, se apresenta da forma cis. Como assim, professor? Eu não entendi. Uma insaturação que você verifica, por exemplo, numa célula vegetal, essa insaturação ela vai ter aquela conformação cis, onde, vamos pegar essa ligação dupla aqui, vamos trazê-la para cá. Se eu pegar aqui a ligação dupla, um radical, outro radical. Se nós interpretarmos as duas, o que acontece? A configuração cis dessa ligação vai apresentar os radicais de um lado e os hidrogênios de outro lado, fazendo com que eles apresentem naturezas químicas semelhantes, ok? Porém, na configuração trans, você percebe que há uma inversão desses radicais, certo? E os hidrogênios, fazendo com que o formato dessa molécula tenha uma rotação. Essa rotação, cara, é significativa para as atividades metabólicas, porque ela pode modificar, inclusive, a interpretação de uma enzima frente a uma reação que apresente essa substância, certo? Aqueles compostos que eu chamo de cis, ou lipídios de natureza cis, a gente consegue visualizar aqui muito bem. Olha só, tá vendo que os radicais estão para baixo, para cá os hidrogênios? Olha, radicais para baixo, para cima os hidrogênios. O que acontece? Nesse caso aqui, essas insaturações que a gente consegue visualizar no ácido linoleico são insaturações do tipo cis. Muito comum, certo? Você vê esse tipo cis de insaturação em óleos naturais, certo? Você consegue visualizar isso em óleos vegetais, em óleos, dependendo do tipo de animal, óleos de peixe, você pode encontrar, ok? Porém, essas insaturações de maneira natural, cis,
certo? São muito comuns em atividades biológicas. Por quê? Porque nós tivemos contato com essas substâncias no nosso processo evolutivo. Tudo bem? Há uma pequena classificação que eu acho importante comentar com vocês. Professor, o que seriam os lipídios ômega 3, ômega 6? O que acontece é o seguinte: para lipídios que tenham natureza de poliinsaturação, ácidos graxos poliinsaturados, existe uma classificação específica, né, em que essa classificação específica ela pode assumir um formato um pouco mais interessante. Lembra que nós nomeamos de cima do carbono do ácido para baixo a quantidade de carbonos associados a essa molécula? Então, para os poliinsaturados de natureza ômega, a gente conta de trás para frente. Por exemplo, se esse aqui é o carbono 1, aqui eu tenho 2, 3, 4, 5. Opa! No carbono 6, não foi a primeira insaturação que nós vimos? Logo, eu chamo essa molécula de um ácido graxo do tipo ômega, se é o carbono 6 que fez a primeira dupla, ômega 6. Certo? Ômega representado pela letra grega ômega. Tudo bem? E se essa insaturação estivesse no carbono 3? Ômega 3. Então, são os nutrientes que têm esse aspecto ômega, certo? Nessa ligação. E por que eles são tão importantes? Queridos, olha aqui. Os ômega, certo? Os poliinsaturados de natureza ômega, eles têm uma função de lipídios ativos no nosso organismo, principalmente lipídios de alta capacidade metabólica. Eles funcionam como intermediários, muito comuns em processo inflamatório, muito comum na produção de substâncias diferenciadas no nosso corpo, como por exemplo alguns hormônios, entram nas vias glicolíticas muitas das vezes, funcionando como cofatores. Então, eles têm uma importância absurda e um caráter específico. Nosso corpo não é capaz de produzir. Se nós não somos capazes de produzi-los, muito importante que eles estejam presentes na nossa alimentação, certo? O que é o caso de consumo de vegetais folhosos, saladas, consumo de óleo de alguns peixes, em que você consegue ver uma grande quantidade desses nutrientes ômega, que eles conseguem manter um equilíbrio metabólico corporal. Tudo bem? Um detalhe importante que cabe para que a gente consiga interpretar melhor essa forma de armazenamento seria no que tange aquilo que a gente chama de gordura trans, ou ácido graxo trans. Esse aqui merece um destaque especial. Vamos lá. Meus queridos, eu acabei de falar com vocês que os lipídios eles têm essa classificação quanto à quantidade de insaturações ou até mesmo a ausência de insaturações. Eles podem ser classificados como sólidos, cerídeos, oleosos, de acordo com essas variações de insaturações de instabilidade. Um diferencial é o seguinte: na natureza é muito comum você encontrar lipídios de cunho cis, certo? Com as ligações cis, proporcionando uma baixa rotabilidade, pouca rotação na molécula envolvida. O problema é o seguinte: quanto mais instabilidade, menos tempo de duração esse nutriente. Ou seja, se você pegar um lipídio muito saturado, ele dura bastante tempo. Porém, ele é sólido, ele é muito rígido. É aquilo que você vê, aquela gordura grossa que você consegue ver na carne, por exemplo, de alguns animais, né? Porém, se você vê alguns cerídeos, eles apresentam algumas poucas insaturações, podem ser levemente insaturados. Agora, aqueles que são oleosos, com bastante insaturação, essa grande quantidade de insaturações acaba os tornando mais reativos ao oxigênio. E essa reação mais intensa com esses oxigênios acaba fazendo com que eles percam a sua configuração, certo? Mudando a sua função química e, principalmente, se for um alimento, ele pode acabar estragando, certo? Algo que a indústria alimentícia nem pensar, não faz o menor sentido para eles. Por igual um alimento que tem pouca validade, vamos dizer assim. Para minimizar esse impacto, o que foi trabalhado em laboratórios, certo? Com o objetivo de aumentar essa durabilidade sem perder muito da função química no nosso organismo. O que foi feito? Coletando nutrientes oleosos no ambiente, existe o processo de hidrogenação, certo? Onde, ao associar hidrogênios, concorda comigo que quanto mais insaturações nós temos, menor a quantidade de hidrogênio para essa molécula.
Se você pegar e observar aqui direitinho, essa molécula ela está saturada de quê? De hidrogênios. Você tem hidrogênio associado aqui em todas as áreas dessa molécula, certo? Para dar aquele equilíbrio ao carbono. Nesse caso, o que acontece? Se você pega um composto insaturado, se eu consigo, por exemplo, colocar aqui hidrogênio, se eu consigo colocar hidrogênio aqui, concorda que eu acabo com as insaturações, ok? E faço com que essa molécula assuma um comportamento semelhante a nutrientes saturados? O porém é que se eu fizer isso aqui, acabar com 100% das insaturações, adicionando hidrogênio de maneira artificial, esse nutriente torna-se sólido. Qual o objetivo dessa hidrogenação? Vou até colocar aqui para vocês, ó. Hidrogenação. Você inserir hidrogênios aqui, você não quer fazer uma hidrogenação total, mas eu posso fazer uma hidrogenação parcial, aumentando a variabilidade do alimento, certo? Reduzindo um pouquinho aquela oleosidade, tornando ele meio mais pastoso, algo do gênero, certo? E você consegue utilizar de maneira um pouco mais prolongada nos alimentos. Foi o que muitas indústrias fizeram, foi o que muitos laboratórios começaram a produzir. Se você tem um composto com várias insaturações, se você quiser aumentar o tempo de duração, você não precisa hidrogenar isso tudo, você pode simplesmente acabar com uma ligação dupla colocando hidrogênio e mantendo a outra. O problema é que, naturalmente, quando você administra esse processo, você coloca hidrogênios desses dois carbonos aqui, hidrogenando essa gordura, vira uma gordura hidrogenada, certo? E essa hidrogenação acaba fazendo com que essa ligação aqui, ó, dupla, que estava no formato cis, o que acontece com ela? Ela sofre uma torção, uma rotação e assume uma configuração trans, certo? Se transformando naquela famosa gordura trans. E essa gordura trans, queridos, a atividade metabólica dela no nosso organismo é muito mais deficitária, é muito mais complexa, porque nossas enzimas não estão acostumadas a interagir com esse tipo de molécula. O preparo metabólico corporal para que a gente consiga ter uma interação, uma reação metabólica mais eficiente com essas moléculas é muito prejudicado por conta das nossas ações enzimáticas e da especificidade enzimática do nosso organismo. Nesse sentido, essa gordura trans, ela pouco utilizada no corpo, tem uma tendência a sofrer mais acúmulos, o que pode levar a problemas cardiovasculares, certo? Problemas neurológicos, problemas de deformidades estruturais, inúmeros problemas por conta dessa simples hidrogenação molecular para aumentar o tempo de vida útil de uma determinada molécula, o tempo de validade dela no organismo, certo? Tudo bem até aqui, queridos? Nós vamos dando sequência nesses lipídios de armazenamento, nós vimos bastante essa combinação, essa estrutura que pode ser desempenhada a partir da integridade das cadeias carbônicas nos ácidos graxos, saturados, insaturados, cis, trans, ok? Porém, existem organismos, na verdade a grande maioria desses organismos, fazem combinações com esses ácidos graxos, né? Criando moléculas ainda maiores, repletas de ligações entre carbonos, com o objetivo principal de fazer armazenamento nutricional, armazenamento energético, armazenamento calórico, né? E uma das principais combinações utilizadas seria a junção de um ácido graxo com moléculas de glicerol, certo? Em que o glicerol é um triálcool que faz uma combinação no processo de esterificação, que funciona mais ou menos assim. Olha aqui comigo. Quando nós observamos a combinação entre um ácido graxo, certo? E o glicerol no modo geral, perceba as hidroxilas do glicerol depositadas aqui. Essas hidroxilas do glicerol vão se combinar com as hidroxilas do ácido graxo em questão. Nesse caso, que ácidos graxos eu apresentei aqui para vocês, por exemplo? Essa representação 18,0 quer dizer o quê? Que existem 18 carbonos associados sem nenhuma ligação insaturada. Nesse caso, a gente está falando de um ácido graxo saturado, beleza? Se eu tivesse, por exemplo, aqui 18,2, o que seria isso? Isso aqui seria um ácido graxo que apresenta 18 carbonos associados, porém com 2 ligações insaturadas, ok? Seria um composto insaturado, vamos dizer assim, e aqui
mesma representação semelhante a essa de cima, com 16 carbonos associados sem nenhum tipo de ligação insaturada. Nesse caso, o que eu quero mostrar com isso para vocês? É importante que você tenha o mesmo ácido graxo se associando ao glicerol. Eu só posso colocar ácidos esteáricos combinados. Eu só posso colocar ácidos linoleicos, ácidos palmíticos combinados? Não. Existem duas classificações desse composto a ser formado, certo? Que essa classificação ela está muito atrelada ao tipo de ácido graxo, certo? Que foi associado, se foram 3 de um mesmo ácido graxo, um composto simples, ou ácidos graxos diferentes associados, que seria um composto misto, ok? Nesse caso, como funciona aqui? Vamos pensar o seguinte: se essa hidroxila interage com o hidrogênio desse ácido graxo, certo? Esse composto se dissocia, perde molécula de água, ok? E a ligação que estava aqui ficou livre. O que vai acontecer? Se prende com esse oxigênio. O mesmo vai acontecer com todas essas outras ligações aqui, ó. Certo? Se a gente observar direitinho, ó, olha as ligações interagindo, tá? E agora você vai fazer um grande composto oriundo dessa desidratação que aconteceu aqui nesse processo de esterificação. Nesse caso, eu parti de 4 moléculas diferentes, fiz uma única molécula em que eu associei o glicerol ao ácido graxo, certo? Aos ácidos graxos. Esse processo de esterificação deu origem ao que a gente conhece como triglicerídeo. Triglicerídeo no composto inteiro. Tudo bem? Esse composto, ele assume a principal forma de armazenamento energético do nosso organismo, ok? E se você observar friamente, nós formamos um éster voltado para armazenamento. Isso derivado principalmente dos alimentos que você consome, tudo bem? E essa reserva acaba funcionando como a principal reserva energética do organismo. Porém, esses nutrientes eles podem ser combinados, esses nutrientes eles podem ser reassociados. E uma coisa importante, você lembra que boa parte dos lipídios podem ser utilizados como lipídios estruturais, certo? E aí, a partir desse composto, a gente começa já a conversar a respeito de um desses lipídios de estrutura, desses lipídios de formação corporal, formação tecidual, celular, que seria um exemplo mais clássico que nós temos de lipídios estruturais em membranas. Que membrana é essa que eu estou falando? A famosa membrana plasmática, certo? Só que essa membrana plasmática ela pode assumir configurações totalmente diferentes, certo? Dentro de um mesmo organismo, simplesmente pelas formas de fosfolipídios, de glicolipídios ou de lipídios associados à sua membrana. Todo mundo sabe que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fosfolipídica, certo? Mas serão só fosfolipídios associados? Vamos observar direitinho. Imagina comigo o seguinte: se nós pegarmos essa molécula aqui, esse glicerol associado ao ácido graxo, esse glicerídeo, esse triglicerídeo formado, se nós observarmos bem, um desses compostos poderia ser substituído, certo? Se essa molécula como um todo, ela tem esse cunho apolar. Porém, nós sabemos que a membrana plasmática, aqui eu botei uma pequena representação de um corte da membrana plasmática, ela tem duas faces. Uma face hidrofílica, certo? Essas cabeças hidrofílicas, se são hidrofílicas, são polares. E essa parte interna, que seria a parte hidrofóbica, que é onde você encontra vários ácidos graxos. Mas para isso aqui acontecer, eu preciso da formação de uma molécula que tenha um cunho anfipático, que tenha uma interação em que um lado dela seja polar e o outro lado apolar, para dar todas as configurações e as funções, as características e propriedades da membrana plasmática em si, certo? Nesse caso, esses compostos eles podem substituir um desses ácidos graxos, por exemplo, substituir um glicerol, por exemplo, por um composto que tem uma carga polar. É o que acontece na formação desses lipídios estruturais, por exemplo, quando a gente tem a substituição de um desses ácidos graxos por um composto fosfatado, muitas das vezes derivado do ácido fosfórico, né? A gente vê as cadeias carbônicas dos ácidos graxos
ambos aqui com natureza apolar, certo? Mas ao substituir um desses ácidos graxos por um fosfato, a gente acaba configurando essa molécula um lado, uma cabeça polar. E essa molécula como um todo acaba assumindo o que nós chamamos de um caráter anfipático. E o que é o caráter anfipático? Pegar essa molécula polar de um lado, apolar do outro. Nesse caso, eu apresentei para vocês uma molécula que fez uma associação com um fosfato, certo? Criando o que nós chamamos de fosfolipídio. Só que nesse caso, o glicerol foi mantido e em muitas das vezes uma molécula de álcool é combinada a esse fosfato, dando uma equivalência funcional, um caráter mais sensorial, certo? Além de estrutura da molécula, além de estrutura da membrana plasmática. Nesse caso, eu estou criando um glicerofosfolipídio. Glícero, por conta do glicerol, fosfolipídio, certo? Esse seria um caráter básico de um fosfolipídio clássico da membrana plasmática, que vai compor aquela estrutura da membrana plasmática derivada de um triglicerídeo, certo? Associada a um ácido fosfórico. Existem moléculas que têm um cunho extremamente funcional nesse sentido de combinação de apolaridade com polaridade, que é o caso desse glicerofosfolipídio. Porém, não necessariamente todos os fosfolipídios são derivados desse tipo de composto. Existem moléculas, certo, que têm um caráter semelhante, estruturalmente falando, com o fosfolipídio, porém moléculas que não apresentam o famoso glicerolzão lá juntando todo mundo. Existem alguns compostos que substituem também esse glicerol, inserindo uma molécula de um álcool amínico que interagiu com uma amina, você pode ver um nitrogênio aqui associado, e essa estrutura aqui, durante muito tempo, ficou meio que longe, à margem do conhecimento de muitos pesquisadores, certo? Muitos chamam isso aqui de esfingosina. Ah, professor, por que esfingosina, se isso é um álcool com amina derivada na ponta? Tem 18 carbonos associados aí, certo? Essa esfingosina, ela apresenta uma cadeia que tem um comportamento semelhante a um ácido graxo, certo? Então, a substituição de um ácido graxo pela esfingosina, além da substituição do glicerol pela esfingosina, ok? Além da associação com o fosfato, e é interessante colocar que há uma colina associada ali. Você lembra da acetilcolina? Essa colina, certo? É uma substância de cunho sensorial, principalmente, a essa esfingosina. Professor, mas por que esfingosina? Cara, esfingosina. Por quê? O pesquisador que o descobriu, que reconheceu, que identificou aquela estrutura na molécula, ele não sabia a função. E na mente dele, é até cômico, ele relacionou essa falta de conhecimento das esfinges. Ninguém sabia exatamente o porquê de uma esfinge, hoje em dia sabemos, né, sarcófagos, a associação dela na cultura egípcia. Ninguém sabia o que era. Assim como ninguém sabia o que era essa substância. Então ele pegou a esfinge, certo? E estrelou o nome ao conhecimento lá da esfinge, esfingosina, certo? Hoje em dia é sabido que essa molécula, essa esfingosina, ela tem um caráter extremamente funcional em termos de equilíbrio dentro da célula, ok? Aliás, principalmente na superfície externa da membrana plasmática. Mas você pode perceber o seguinte, tanto essa molécula, o glicerofosfolipídio, quanto essa molécula, o esfingolipídio, ambos fazem parte da integridade da membrana plasmática. Contudo, queridos, o que acontece? Esses fosfolipídios, eles vão ter essa associação com o fosfato, criando essa cabeça polar hidrofílica na molécula. Porém, há combinações em que o próprio fosfato ele é excluído dessa superfície. E é interessante comentar com vocês que quando há a exclusão desse fosfato, essa molécula deixa de ser um fosfolipídio. E a questão é o que é colocado no local do fosfato. No local do fosfato é muito comum inserir sacarídeos.
monossacarídeos, certo? A galactose entra muito nesse processo. Substituição da colina por um composto sulfonado, ok? E essa estrutura acaba mantendo a esfingosina, por exemplo, e somente um ácido graxo, certo? Quando isso aqui se forma, nós chamamos essa combinação de esfingosina, ácido graxo, um sacarídeo, pode ser um monossacarídeo, certo? Pode ser um oligosacarídeo, certo? E esse composto sulfonado, o que acontece? Nós chamamos isso de glicoesfingolipídio, certo? E o que acontece com esse glicoesfingolipídio? A quantidade de glicoesfingolipídios na superfície externa da membrana plasmática, como esse composto tem uma natureza de um glicolipídio, ele pode alterar as funções dessa célula por conta do contato das substâncias que serão atraídas por essa combinação com a esfingosina e com esse sacarídeo associado. Um exemplo que a gente consegue visualizar desses compostos seria a estrutura de formação, por exemplo, na superfície das hemácias, que dependendo dessa forma de combinação, você pode modificar, inclusive, o tipo de glicoproteína que vai ficar associada à membrana, configurando, por exemplo, os tipos sanguíneos, certo? A, B, 0, O, ok? Nesse caso, existe ainda uma outra combinação que é legal a gente combinar, que de acordo com a quantidade desse tipo de composto na superfície da membrana, nós podemos inclusive associá-lo, certo? Funcionalmente à estrutura dessa célula. Por exemplo, se você tem muita esfingosina, é comum fazer uma associação intensa a esfingolipídios de superfície, de meio externo, que podem revestir esse processo, transformando, por exemplo, uma associação entre células como neurônios e membrana de uma célula que tem uma grande quantidade de mielina, ou a famosa bainha de mielina, certo? Ou seja, você pode ter, com uma grande quantidade de glicoesfingolipídios na superfície da membrana, você pode visualizar isso em células que vão se transformar em neurônios no processo evolutivo, no processo de desenvolvimento fisiológico. Tudo bem? Beleza? Meus queridos, essas combinações da membrana plasmática a gente consegue visualizar da seguinte forma. Eu tenho que ter um ou outro na membrana? Não, cara, você pode ter todos. O que modifica é a proporção de cada composto desse. Por exemplo, aqui a gente consegue visualizar aquela bicamada, só que eu botei uma grande quantidade internamente de glicerofosfolipídios normal, certo? Nesse caso, aqui na parte externa, eu botei, além do glicerofosfolipídio, botei os esfingolipídios associados e ainda temos aqui os glicolipídios também, carregando cada um a sua natureza de exposição sensitiva, seja uma colina, seja um álcool, certo? Seja derivados do enxofre. Então, o que acontece? A superfície vai assumir uma complementaridade molecular que, dependendo do que for oferecido na parte externa da célula, isso pode fazer com que essa molécula, essa membrana, ela tenha interações ambientais com hormônios diferentes. Ambientais que eu digo, o ambiente da célula, a parte periférica dessa célula, pode ser de uma natureza intercelular, uma matriz, sangue, hormônios. Eles podem interagir de uma forma que o diferencial da proporção desses fosfolipídios, glicolipídios, esfingolipídios, pode fazer com que essa célula interaja mais ou menos de acordo com o tipo de substância em que ela é banhada ou que é oferecido a ela. Isso pode modificar, por exemplo, a interação de um hormônio nessa célula. Isso pode modificar, por exemplo, a interação de uma substância, de um nutriente que pode entrar nessa célula, certo? Isso pode modificar o metabolismo dessa célula como um todo. Tudo bem até aqui? Então, meus amigos, dando continuidade, nós vamos trabalhar agora dois grupos lipídicos, que seriam os lipídios sinalizadores, né? Muitos hormônios estão envolvidos no processo, a gente vai ver que tem um cunho de direcionar, a natureza de direcionar informações de uma célula a outra, de um tecido a outro, certo? Mesmo de um órgão a outro, ok? E finalmente os lipídios pigmentários ou lipídios cofatores, que eles podem ter uma ação diferenciada em organismos onde estão envolvidos, mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho como funciona, né? Aqui, por exemplo, contemplam as vitaminas, os carotenoides, ok? Vamos trabalhar um pouquinho esses lipídios aqui, que são
de cunho sinalizador. O que seria uma substância sinalizadora? É uma substância que manda informação para diferentes partes do corpo, certo? Só que o tipo de informação e a distância que será percorrida por ela acaba sendo um fator determinante para saber se a efetividade dessa substância será benéfica para o organismo e se de fato vai desempenhar a sua função de equilíbrio fisiológico, ok? Nesse caso, existem dois grandes grupos de lipídios sinalizadores, os chamados eicosanoides, que eles são lipídios de mensagens de proximidade. O que quer dizer isso? São lipídios que vão mandar informações no entorno de onde a célula produtora está inserida, certo? Por exemplo, se nós tivermos uma célula ali no entorno de uma determinada glândula da próstata, por exemplo, ela vai mandar informações para aqueles tecidos que estão no entorno. Se eu tiver um produtor de eicosanoide próximo aos pulmões, a informação ela vai atuar sobre aquela região, por isso que são mensagens de proximidade, beleza? Nesse caso, essas mensagens de proximidade elas acabam sendo desempenhadas principalmente por três subgrupos desses eicosanoides, que seriam as prostaglandinas, os tromboxanos e os leucotrienos. O que acontece com os três? Lembrando que todos são lipídios de cunho sinalizador, ok? As prostaglandinas, elas têm esse nome porque a primeira vez que foram pesquisadas, que foram estudadas, foram muito associadas à glândula próstata, certo? Os primeiros pesquisadores identificaram na próstata essa grande quantidade desse tipo de hormônio de proximidade, vamos chamar assim, certo? Porém, hoje já é sabido que nem somente a próstata vai produzir. Você tem várias regiões do corpo capazes de produzir, inclusive em mulheres, certo? A gente tem um desempenho dessas prostaglandinas. E como é que funciona? As prostaglandinas, elas têm um direcionamento inicial voltado para a contração, só que é uma contração local, uma contração momentânea, que acontece, por exemplo, sobre o músculo liso em algumas partes do corpo. Um exemplo clássico que a gente poderia mencionar seria a contração muscular que acontece, por exemplo, no útero, em que aquela contração uterina ela vai ser viabilizada pela informação que chega pelo sistema nervoso central, passando pelo periférico, obviamente, e atuando sobre células que secretam quantidade de prostaglandina e viabilizando a contração dessa musculatura, certo? Ela pode, inclusive, em outras partes do corpo, controlar o fluxo sanguíneo que entra e sai de uma determinada célula ou até mesmo de um determinado órgão, ok? Que é o que acontece, por exemplo, na contração vascular. Ela pode aumentar o diâmetro, o calibre de um vaso, aumentando o fluxo sanguíneo para uma determinada região, ou até mesmo contraí-lo para que diminua o fluxo sanguíneo para uma determinada área, certo? Controlando, por exemplo, mecanismos inflamatórios, controlando, por exemplo, mecanismos imunológicos de ação direta do sistema de defesa corporal, ok? Quando a gente fala de tromboxanos, o próprio nome trombo vem associado a trombócitos, certo? Plaquetas, por exemplo, que são responsáveis pelo coágulo, pela coagulação sanguínea, certo? Então esses tromboxanos, eles conseguem, produzidos por plaquetas principalmente, funcionar como uma espécie de fator de coagulação. Em locais em que você tem um extravasamento do sangue, algum corte, alguma ação espoliativa de sangue, esses tromboxanos eles podem fazer um controle local, sendo liberados por plaquetas, ele consegue contribuir para a aproximação de outras plaquetas no intuito de viabilizar a cascata de coagulação, passando, por exemplo, por fator plaquetário, certo, de coagulação. Tudo bem? Esses tromboxanos, eles contribuem muito para essas atividades. E um dado curioso, alguns tromboxanos, você não tem um tromboxano, sim diversos tromboxanos, assim como as prostaglandinas, são diversas prostaglandinas, você tem alguns tromboxanos que têm fatores que têm função de inibir algumas prostaglandinas, certo? Justamente para viabilizar uma redução de uma atividade que poderia ser uma atividade lesiva ao corpo. Vamos pensar, por exemplo, se você tiver um corte em que haja o extravasamento de grande quantidade de sangue em uma determinada área do corpo, enfim, certo? Essa prostaglandina, ela precisa fechar o fluxo sanguíneo, certo? Mas se uma prostaglandina está ativando a liberação de sangue para aquela área, certo? Causando, por exemplo, uma anemia espoliativa,
Os tromboxanos eles podem inibir a atividade dessa prostaglandina, viabilizando a redução da eliminação do sangue, certo? E desencadeando uma cascata coagulatória. Tudo bem? Beleza? Já se tratando de leucotrienos, eles têm uma ação um pouco mais específica, certo? Os leucotrienos, eles atuam principalmente sobre a superfície aérea, certo? O fluxo de ar levado até o pulmão por uma contração aérea, tipo, toda a musculatura envolvida no transporte de gases até o pulmão, de alguma maneira vai ter a ação de um leucotrieno. Ok? Esse leucotrieno ele pode ampliar e reduzir a atividade de acordo com o seu sistema de controle, certo? É interessante comentar o seguinte, que para que esses leucotrienos atuem, existe a necessidade de um equilíbrio da sua concentração. Em algumas pessoas, esse equilíbrio acaba não sendo alcançado e muitas das vezes há um disparado, uma produção excessiva de leucotrienos, fazendo com que pessoas contraiam de maneira significativa, levando, por exemplo, a condições asmáticas, certo? Esses controles eles são sempre mediados em interação direta com o sistema nervoso central e o sistema endócrino, ou seja, não são substâncias liberadas isoladamente, ok? Muito embora muitos fármacos, muitos medicamentos voltados para o controle de algum tipo de doença, algum tipo de lesão, eles podem ter como alvo prostaglandinas, tromboxanos ou leucotrienos. Tudo bem? Bem, queridos, dando sequência, dentro desses lipídios sinalizadores, nós temos finalmente os esteroides. E quem são os lipídios esteroides? São aqueles lipídios derivados do colesterol, certo? Uma molécula de uma natureza importantíssima para o corpo, porque ele entra na composição, por exemplo, o próprio colesterol, ele entra na composição de hormônios esteroides, como hormônios sexuais, certo? Hormônio do córtex das adrenais, ok? Além de entrar na composição dos sais biliares, ok? Ele pode entrar na composição da membrana plasmática, causando uma integridade, juntando aqueles fosfolipídios para manter aquela estrutura clássica de uma membrana. Então o colesterol ele tem uma importância significativa no corpo, ainda que seja uma molécula de cunho lipídico. Ele é bem pequeno. E os hormônios derivados desse colesterol também assumem um tamanho bem reduzido, chamados hormônios lipídicos, né? Pelo fato do colesterol ter um trânsito relativamente facilitado pela membrana plasmática, os hormônios esteroides eles vão conseguir levar mensagens de longo alcance, justamente por sendo lipídicos, eles não solubilizam e não perdem a sua integridade nos vasos sanguíneos. E pelo fato de ser derivado de uma molécula bem pequenininha como o colesterol, ele consegue alcançar longa distância, né? Ou seja, ele consegue fazer um controle corporal de um modo geral, certo? Todas as células que precisam, que apresentam receptores para ativação, para o funcionamento desses hormônios, okay? Eles recebem com uma certa facilidade. O diferencial é que os receptores para os hormônios esteroides normalmente estão inseridos dentro da célula, certo? E não inserido na membrana plasmática dessa célula, o que acaba fazendo com que haja uma necessidade da entrada desses hormônios, certo? No meio interno da célula, muitas das vezes até mesmo de cunho nuclear, ok? Fazendo uma ativação bem mais expressiva e bem mais direta quando esses hormônios entram em ação. Tudo certo? Queridos, para a gente finalizar esse longo, extenso conteúdo lipídico, okay? A gente fala dos lipídios pigmentares e olfatórios. O que seria um lipídio pigmentar? Seria aquele lipídio que tem uma natureza de dar pigmento, só que isso seria aquela questão mais visual, mais periférica. Obviamente que um lipídio ele não é feito exclusivamente para dar pigmento, isso acaba se tornando uma espécie de consequência da sua ativação. Esses lipídios, principalmente os carotenoides, eles são os chamados de dienos. O que acontece? Eles têm ligações que são ligações entre as moléculas os átomos de carbono, são ligações alternadas, uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, e moléculas gigantescas, ok? A diferença é que essa estrutura molecular desses carotenoides acabam tornando extremamente sensível à radiação, certo? Eles são fotossensíveis, o que acaba fazendo com que essa dinâmica molecular viabiliza o transporte de elétrons ao longo dessas moléculas. Extremamente importante para
plantas, por exemplo, na sua atividade fotossintética, porque viabiliza o transporte de elétrons que podem ser direcionados a um cloroplasto, podem ser direcionados à clorofila, para que a atividade fotossintética aconteça de maneira mais eficiente, como a gente consegue ver em xanthofilas, certo? Em cianofilas, que são substâncias derivadas de pigmentos acessórios à atividade fotossintética de plantas, ok? Alguns animais, pelo consumo excessivo dessa substância, acabam assumindo caráteres de coloração de acordo com o tipo de carotenoide que ele consome em grande quantidade. A gente consegue ver isso em aves, por exemplo, flamingos, que tem uma pena bem rosada, bem escura, bem vermelha às vezes, né? Justamente pela grande quantidade de carotenoides que eles consomem nas microalgas. Tudo bem? É interessante ressaltar que, além dessa classificação de carotenoides, lipídios pigmentares podem ter um comportamento como cofatores atuando como compostos vitamínicos do nosso corpo. São carotenoides, são as vitaminas? Não, alguns podem ter esse caráter, certo? A gente consegue visualizar vitaminas, que foi uma outra aula que a gente já conversou a respeito, as vitaminas lipossolúveis, né? Vitamina A, D, E e K, que podem ter uma ação de cofator no corpo. O que é um cofator? É uma substância que vai viabilizar alguma ação enzimática, né? Que vai contribuir para uma ação enzimática, ou seja, tornam-se fundamentais em quantidades reduzidas, mas fundamentais nas vias metabólicas, né? É o que a gente consegue ver, por exemplo, na vitamina A, o retinol contribuindo, por exemplo, pela captação luminosa, principalmente sobre os bastonetes, certo? A vitamina D, com a ativação do calciferol, do colecalciferol, que ele vai contribuir principalmente para a captação de cálcio no intestino, impregnação de cálcio nos ossos, mas para que isso aconteça, um derivado da pré-vitamina D, certo? Ela precisa de uma ativação da pele, com radiação, sacou? Então, o que acontece? Fatores como vitaminas. Dentro ainda desses lipídios pigmentares, a gente consegue ver, além desses pigmentares, a ação de lipídios cofatores, certo? O que são os lipídios cofatores? São lipídios que têm uma importância significativa na atividade metabólica com o objetivo de aumentar ou reduzir a atividade enzimática. Eles contribuem para essa ação, funcionando como se fossem reguladores mesmo, né? Esses cofatores são fundamentais para a atividade biológica, principalmente enzimática, no metabolismo. Se nós formos avaliar, os principais cofatores que desempenham essa função no corpo dos seres vivos seriam as vitaminas, né? Como a gente consegue ver, principalmente as vitaminas lipossolúveis. Afinal de contas, a gente está falando de lipídios, né? Essas vitaminas lipossolúveis, como por exemplo a vitamina A, a presença do retinol, viabilizando a captação principalmente da luminosidade, da intensidade luminosa nos bastonetes da nossa retina. A vitamina D, que contribui para a impregnação de cálcio na fixação dos ossos, certo? Vitamina E, com um poder antioxidante significativo, fazendo controle da liberação daqueles radicais livres, além de contribuir para o comportamento principalmente das células produtoras de gametas, certo? A vitamina K, funcionando basicamente naquela cascata de coagulação, atuando na produção das substâncias, das proteínas envolvidas na coagulação sanguínea, certo? Com um caráter extremamente voltado para uma função hepática, ok? Então, essas vitaminas, também de cunho lipídico, elas viabilizam reações metabólicas enzimáticas no nosso corpo, contribuindo de maneira semelhante a um cofator que ela acaba sendo. Tudo bem? Queridos, espero ter ajudado. Até uma próxima.